Fala galera do Geek, eu sou o Gotkos e você tá no Detonando Geek. Já viu que o vídeo de hoje é a nossa análise gráfica do trailer, aliás, dos trailers de Resident Evil 3 Remake, que vai sair agora no dia 3 de abril. E é claro, é óbvio, é lógico que você já quer saber o que a gente descobriu antecipadamente. O hype é alto em cima desse jogo, a franquia Resident Evil tem inúmeros, aliás, milhões de fãs pelo mundo e não decepcionou em Resident Evil 2 Remake. E espera-se o mesmo trabalho da Capcom e Resident Evil 3 Remake. A gente viu bastante coisa aqui e vai trazer tudo pra você. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você vai descobrir coisas incríveis sobre o motor gráfico desse jogo e principalmente o que esperar de Resident Evil 3 Remake pra agora, em abril. Vamos começar nosso objeto de estudo com o motor gráfico utilizado no desenvolvimento do jogo, nesse caso a RE Engine, que também foi utilizado pela primeira vez em Resident Evil 7, depois em Resident Evil 2 Remake, em Devil May Cry 5 e agora Resident Evil 3 Remake. Essa engine gráfica, a Capcom se gaba de ser uma engine gráfica para a próxima geração. Apesar dos ativos de tecnologia que ela possui, a grande novidade dessa engine gráfica é o processo de desenvolvimento. Eu não sei se você reparou, mas a Capcom lançou 3 grandes AAAs no período de menos de um ano e meio. Exatamente, Resident Evil 2, Devil May Cry 5, Resident Evil 3 não tem nem um ano e meio de janela para o lançamento de 3 grandes jogos pela publisher. Como ela consegue fazer essa magia? Essa magia é feita através de engenharia de software. Basicamente a RE Engine, todo o poderio dela, e por isso que ela traz modelos tão bem trabalhados, às vezes um sistema de iluminação que mesmo que estático em Resident Evil causa bastante e impressionante gráfico, ela consegue através de uso de ferramentas externas. Exatamente, basicamente ela utiliza a Houdini Engine para efeitos especiais e o Autodesk Maya, que é para modelagem 3D. O problema disso, para quem conhece um pouco de TI, é que quanto mais ferramentas externas você utiliza, maior é a curva de aprendizado, maior é o tempo de desenvolvimento e maior é o custo também de utilização. Imaginem cada processo de efeito especial que você precisa, ou cada modelo, ser feito exclusivamente fora da engine gráfica, ou seja, isso aumentaria o tempo, o que parece não ser o caso da Capcom com essa engine gráfica. Ela utiliza uma estratégia muito interessante que chama-se Hot Docs, no caso da Houdini Engine. Para efeito de curiosidade, a Houdini Engine é utilizada em efeitos especiais do cinema, por exemplo, como Vingadores. A gente já falou dessa engine gráfica de efeitos especiais também na nossa análise técnica anterior de Ghost of Tsushima, que a Sucker Punch também utilizou no seu sistema de partículas. Mas voltando aos Hot Docs, ele é criado na Houdini Engine, um arquivo com parâmetros. Exatamente, eles criam um efeito e esse efeito é importado dentro da RE Engine. Dessa forma, ele pode ser reutilizado a todo momento pela equipe de desenvolvimento sem precisar sair da ferramenta. O mesmo acontece no caso do Autodesk Maya, dos modelos 3D criados no jogo. Só que nesse caso não é um hot dock com parâmetros, ou seja, que pode ser reutilizado. Ele é um modelo procedural. É criado um modelo no Autodesk Maya, é implementado um script algoritmo nele e é importado para dentro da RE Engine. E tudo isso transforma-se em quê? Em modelos 3D que são expansíveis, ou seja, basicamente um modelo 3D, por exemplo, numa Unreal Engine da vida, se você esticar ele, ele só vai aumentar de tamanho. Na RE Engine, ele vai replicar o processo linear. Por exemplo, se você tem um prédio dentro da RE Engine de 4 andares e você estica ele para 20 andares, ao invés dele esticar o modelo, ele vai replicar os andares, ou seja, você tem expansividade do modelo 3D e transformou um modelo 3D criado no Autodesk em algo dinâmico. Isso com certeza absoluta deu uma vantagem estratégica para a Capcom de
produzir muito rápido os seus jogos e mantendo a qualidade. Agora vamos falar um pouco do game, que é claro, é óbvio, lógico, é o interessante. Resident Evil 3 Remake, para quem não sabe, é o remake de um jogo que foi lançado em 1999. E apesar de ele carregar o nome Remake, ele propriamente não é um remake, porque o fato do remake só está atrelado à narrativa, ao enredo, à história. No entanto, o jogo é 100% refeito. Você está acompanhando agora as imagens do jogo original e você verifica que não existe possibilidade alguma de qualquer tipo de reaproveitamento de código, ou seja, é um jogo completamente novo. No entanto, ele carrega o título de remake porque ele reproduz uma história que já foi lançada anteriormente. No quesito de câmera, física e jogabilidade, espere exatamente da experiência que você já teve em Resident Evil 2 Remake. Essa informação não é baseada no que nós vimos, é baseada numa informação oficial dos desenvolvedores da Capcom. Não se mudou a câmera nem a mecânica de movimentação e física do jogo. No entanto, a gente percebe uma significativa melhora em relação aos modelos 3D, principalmente no nível de detalhe. Você pode ver a diferença gráfica entre os dois. Do lado da Jill, o novo game da Capcom tem muito mais detalhes, muito mais camadas de texturas fotorrealistas em relação à parte mais opaca que está o Leon. No entanto, há de ter um pouco de atenção e também segurar um pouco a expectativa, principalmente a galera de console. Segundo a nossa análise, que a gente verificou também no outro trailer, a gente verifica que a qualidade gráfica ali era bem diferente da qualidade gráfica do atual trailer Nemesis. Exatamente, como você pode ver nas imagens agora, você vê que a Jill parece muito mais com o Leon do Resident Evil 2 do que com a Jill agora do último trailer. É óbvio, é claro, lógico, a gente tem que levar em consideração que existe um processo de desenvolvimento de meses, ou seja, pode ter havido um aprimoramento. No entanto, também não deixa de ser curioso observar que tanto o canal oficial da Xbox Mundial quanto o canal oficial da PlayStation Mundial reuparam o trailer de Resident Evil, esse último trailer Nemesis, em Full HD a 30, quando no canal oficial da Capcom ele tá a 4K 60. Talvez as imagens que você está vendo agora já sejam as imagens definitivas da comparação de PC high-end com consoles da atualidade, ou até mesmo que a imagem mais bonita refere-se também não só a PC, quanto produtos da nova geração, como Xbox Series X e PlayStation 5, mas isso a gente vai só descobrir no lançamento do game. Tirando a especulação de lado, a gente pode observar que provavelmente nós tenhamos o mesmo desempenho que nós tivemos em Resident Evil 2 Remake, que era 1080p com FPS destravado chegando até 45 nos consoles base Xbox e PlayStation, e uma contagem de até 1600p para PS4 Pro e Xbox One X, representando menos 25% da resolução 4K, porém atingindo até 60 quadros por segundo, que por si só já é ótimo tanto para os consoles base quanto os consoles intermediários. Vamos falar agora do sistema de iluminação, que comprova mais uma vez que teremos uma experiência muito próxima graficamente e da parte de iluminação e sombras de Resident Evil 2 Remake. E por quê? Porque a Capcom basicamente parece que vai utilizar a mesma estratégia de usar a ambientação ao seu favor. Resident Evil é um jogo de ambientação escura, como aconteceu em Resident Evil 2, aparentemente, segundo os trailers, todas as ambientações são utilizadas iluminação estática com volumetria controlada, ou seja, o volume está sendo controlado pelo desenvolvedor, como você pode ver nessa cena aí agora, a qual existe um sombreamento e um impacto da luz sobre o personagem, mas ele não está utilizando nenhum tipo de fotometria. A gente percebe pela posição da luz em volta da lâmpada em geral que está aí, e principalmente como não é tão realista a sombra sobre o personagem. No entanto, quando ele sai dessa ponta e chega até a porta, a gente verifica que se expandiu a volumetria, ela se espalha mais
a luz. Outro ponto também que comprova que continua usando iluminação estática é basicamente esse pequeno erro, talvez aí, de iluminação. Nessa parte nós temos um dos personagens principais vindo com o poderio gráfico dele totalmente no máximo, dá pra ver gotas de suor, dá pra ver o cabelo dele voando ao vento. A gente percebe que a luz que incide sobre ele é basicamente branca, no entanto ele está passando por uma coluna onde tem uma luz amarelada e ele não possui reflexo nenhum dessa tonalidade amarelada, descartando o uso de fotometria e também uma iluminação volumétrica que é basicamente controlada pelo desenvolvedor. De forma alguma isso é ruim, porque como eu disse, a ambientação de Resident Evil é completamente escura, ou seja, trabalhar dessa forma, além de você ganhar performance e você controlar ponto a ponto onde você vai incluir mais luz ou menos luz, também é uma forma de trabalhar na parte artística da iluminação. Portanto, apesar de não ter fotometria, volumetria amplificada ou uma iluminação dinâmica global, o jogo não deve perder a qualidade de sombreamento e luz, principalmente porque está dentro do contexto dele, que é sombrio, que é medo, e a luz acaba sendo um artifício de trabalho do desenvolvedor para ele colocar onde ele quiser para atrair mais atenção ou não do player. Por último, mas não menos importante, talvez você já saiba que vai ter também um modo multiplayer chamado de Project Resistance. Na verdade, não seria quase novidade nenhuma, é uma tendência de mercado. No entanto, isso mostra como a Capcom tem investido bastante na parte de conhecimento técnico específico da sua equipe, o que mostra o resultado nos últimos jogos que ela tem trazido, inclusive da RE Engine. E por que eu estou dizendo isso? Ele trabalha com um multiplayer assimétrico, ou seja, N players contra um player. Nesse caso, 4 players contra 1. O 1 player que vai jogar contra os 4 vai estar no papel de um boss icônico qualquer da franquia Resident Evil e vai ter grandes poderes, inclusive de manipular o ambiente para armadilhas e também enviar NPCs. A ideia é interessante, ela não é novidade, já foi implementada principalmente pela Valve em vários jogos dela, mas é um conceito extremamente difícil porque parte do princípio de você utilizar o servidor como pareamento cooperativo e também PVP, contra versus player e também contra versus NPC. Dessa forma é bem complexo os netcodes desse processamento de servidores. Por enquanto é só tudo isso que nós temos de Resident Evil 3 Remake. Se você quiser saber mais sobre esse jogo, acompanhe a nossa análise técnica após o lançamento do game, que vai ser notificada aqui no canal. Portanto, se inscreva, deixe o seu like, compartilha e ative as notificações para saber se tudo que foi falado nessa análise se concretizou ou quais pontos realmente se concretizaram. O hype é grande, eu sei que a galera tá na ansiedade. Resident Evil 3 Remake, com certeza absoluta, é o primeiro grande lançamento mais hypado de 2020, entre vários que vão vir e você vai ver aqui no canal. Mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotti Cos e